A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estou orando pela sua vida. Hoje, dia 2 de julho de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, mas antes de orar, eu queria deixar uma palavra com o Senhor para você estar meditando, para você estar refletindo. A palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, que vai, irmãos, nos dizer o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e ele reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com lágrimas. Depois, ela o enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Irmãos, olha só que interessante. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que Jesus ele foi jantar na casa de um fariseu. E tinha, irmãos, uma mulher pecadora daquela cidade que, sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu, ela foi até lá. E chegando lá, irmãos, ela começou a chorar e começou a escorrer aquelas lágrimas. E aquelas lágrimas começou a molhar os pés de Jesus. E depois, irmãos, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E depois o beijou e ungiu com perfume. Só que o interessante, irmãos, não é o ato dessa mulher. O interessante é o que o fariseu ele fez mediante isso. O que o fariseu que convidou Jesus para jantar, ele pensou mediante a essa situação. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Lucas 7:39, a palavra do Senhor vai nos revelar o que o fariseu pensou ao ver essa cena. 39 vai dizer, ao ver isso, o fariseu que havia o convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha só, irmãos, que interessante. Quando o fariseu viu aquela situação, ele pensou consigo mesmo. Ele não falou, ele não chegou a abrir a boca, mas ele pensou consigo mesmo. Se esse homem, que no caso era Jesus, fosse um profeta de verdade, ele saberia que essa mulher no qual está o beijando, no qual está limpando os seus pés, é uma pecadora. E Jesus, irmãos, ele conhecendo os pensamentos daquele fariseu, porque Jesus ele tinha esse poder, irmãos. Jesus ele é Deus. Ele sabia que aquele fariseu ele estava pensando. Ele sabia, irmãos, aquilo que estava passando na mente do fariseu. Ele já conhecia. E no decorrer, irmãos, da história, depois você lê na sua casa, depois você lê com calma, Jesus ele repreende o fariseu. Ele fala, irmãos, que aquele que muito é perdoado, muito ama. E aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Irmãos, aquela mulher, ela demonstrou imensa gratidão por Jesus, porque os pecados dela eram muitos. Os pecados daquela mulher, talvez, irmãos, eram pecados assim que aos nossos olhos, aos olhos humanos, são pecados gravíssimos. Mas, irmãos, Jesus, ele nos perdoa. Independente do pecado que nós cometemos, independente da gravidade do pecado que nós cometemos, Jesus ele nos perdoa. Se nós realmente se arrepender de fato e de verdade, se nós realmente entregar a nossa vida para Jesus, se arrepender dos nossos caminhos e mudar de vida e se converter, porque converter, a palavra converter é isso, é você estar indo para o caminho e você dar meia volta. Você está indo para o caminho da morte e você vira e a partir daquele momento você vai para o caminho da luz. Isso, irmãos, é o que significa a palavra converter. Se converter é isso. É você estar indo para o caminho da morte e você para, dá meia volta e a partir daquele momento você começa a caminhar na luz. Você começa a caminhar com Deus. Jesus, irmãos, ele não desprezou aquela mulher por causa dos pecados dela. Aquela mulher estava realmente, irmãos, arrependida de tudo que ela tinha feito.
E Jesus, ele aceitou ela. Jesus, ele perdoou os pecados dela. Sabe, irmãos, o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes nós cristãos, nós temos a atitude daquele fariseu. Aquele fariseu, em vez de poder ajudar aquela mulher, em vez de poder entender um pouco da história daquela mulher, não, ele já chegou e logo julgou aquela mulher, condenou aquela mulher na mente. Não com palavras, mas na mente. Ele achava, irmãos, que pelo fato daquela mulher ser pecadora, ela não deveria ser ajudada, ela não deveria receber misericórdia. Mas Jesus, irmãos, Jesus, ele agiu de misericórdia com aquela mulher. Por mais que os pecados dela foram muitos, Deus, ele perdoou ela, porque ela estava arrependida. E muitas das vezes, irmãos, nós tomamos o lugar desse fariseu. Muitas das vezes a gente vê que alguém em nosso meio caiu, alguma pessoa da fé caiu, alguma pessoa cristã em nosso meio, ela comete um pecado, ela comete um deslize. E nós temos a mania de julgar, nós temos a mania de apontar, nós temos a mania de ferir aquela pessoa ainda mais. A pessoa já está ferida e a gente vai lá e terminamos de matar ela. Nós terminamos de ir lá e matar aquela pessoa. A pessoa já está fraca, a pessoa ela já caiu. E nós, irmãos, em vez de nós ajudar aquela pessoa a se levantar, a ficar de pé, nós acabamos matando aquela pessoa espiritualmente. Mas, irmãos, nós temos que pegar o exemplo de Jesus. Nós temos que pegar o exemplo de Cristo. Se nós, irmãos, nós nos denominamos cristãos, nós temos, irmãos, que seguir o exemplo de Cristo. Porque isso é um cristão. Um cristão é um pequeno Cristo. Um cristão é um seguidor de Jesus. Um cristão é aquela pessoa que segue os caminhos de Jesus. Então, irmãos, nós devemos agir de compaixão. Nós devemos agir de misericórdia para com as pessoas. E eu não sei, irmãos, que tipo de pecado você tem cometido. Eu não sei se você é cristão, você se desviou, você caiu no meio da caminhada, ou talvez você nem é mesmo cristão e você quer se tornar um cristão, mas você pensa consigo mesmo: nossa, eu já pequei tanto, eu já errei tanto, será que Deus ele vai me aceitar? Ei, irmãos, Deus ele te aceita, assim como ele aceitou aquela mulher pecadora que entrou na casa do fariseu e começou a chorar aos pés dele. Assim, irmãos, como ele perdoou aquela mulher, Deus ele também te perdoa. Deus ele também tem um lugar especial, irmãos, para você. Ele tem um lugar na mesa para você. Assim como ele não recusou aquela mulher, pelo contrário, ele acolheu aquela mulher. Ele perdoou os pecados dela. Ele não julgou, ele não condenou. Ele simplesmente amou aquela mulher. Da mesma maneira, irmãos, é com você. Não importa a gravidade do seu pecado. Talvez você pensa, ou talvez você fale consigo mesmo: mas Davidson, o meu pecado ele é muito grave, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, não interessa, não importa. Se você realmente se arrependeu e quiser entregar a vida para Jesus, neste exato momento, ele te aceita. Eu vou orar aqui, irmãos, pedindo para que Deus ele venha nos dar mais o ar de compaixão, mais o ar de misericórdia. Eu quero orar aqui também para você que quer entregar sua vida para Jesus, mas você acha que Deus ele não vai te aceitar, você acha que Deus ele vai te rejeitar. Eu quero orar por você, irmãos, nessa manhã, porque Deus ele não te rejeita. Isso, irmãos, é o inimigo tentando colocar pensamentos na sua mente, falando que você não é amado, falando que Deus ele não te aceita, Deus ele não te rejeita. E o inimigo ele coloca pensamentos na sua mente, ele faz você voltar no passado, ele fica te acusando. E Jesus, irmãos, ele não desceu aqui nessa terra para te acusar. Jesus, ele desceu aqui, irmãos, para te ajudar. Eu sempre gosto de falar essa frase. Jesus, ele não veio para te acusar. Jesus, ele veio para te salvar, para te ajudar. Nós vamos orar aqui, irmãos, para que Deus ele venha tirar esses pensamentos do inimigo. Porque é o inimigo que fica lançando esses pensamentos na sua mente. Irmãos, Jesus, se você quiser aceitar Jesus, entregar a sua vida para ele agora, Jesus, ele te aceita. Amém? Vamos orar, irmãos, nesse momento? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus de tudo e de todas as coisas. Senhor, aqui neste momento eu apresento a minha vida, a vida desse irmão. Sim, ó Deus, esse irmão que quer entregar a vida para o Senhor, que quer se tornar um cristão, que quer começar a servir o Senhor, Deus. Ele conhece o Evangelho, ele conhece a palavra, mas ele ainda não tem entregado a vida dele para o Senhor.
porque ele acha que o Senhor não vai aceitá-lo, ele acha que o Senhor vai rejeitá-lo, ele acha que não tem um espaço para ele, ó Deus, na mesa do Senhor. Ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor não nos rejeita, assim como o Senhor não rejeitou aquela mulher pecadora, que eu acredito Senhor, que era muito os pecados dela. Era uma mulher, Senhor Jesus, que era reconhecida na cidade por ser pecadora. As pessoas viam ela e já logo condenava, logo julgava, logo falava mal, logo até mesmo na sua consciência, talvez as pessoas não falavam nada, mas na consciência das pessoas elas julgavam aquela mulher. Deus, assim como teve jeito para aquela mulher, assim, ó Deus, como teve jeito para ela, assim como os pecados dela foram perdoados, eu também sei, ó Deus, que independente do que esse irmão fez, independente do que essa irmã fez, eu sei que o Senhor também perdoa os pecados dessa pessoa. Meu Pai, eu não sei o que essa pessoa fez. E também, Senhor, não é do meu interesse saber. Mas, Deus, eu sei que o Senhor perdoa. Porque, ó Deus, na palavra do Senhor, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor vai nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor Jesus entrega a vida desse irmão aqui neste exato momento. Esse irmão que está arrependido, que quer abandonar os caminhos errados, que quer abandonar os caminhos da perdição. Ele quer, Senhor, fazer uma conversão. Ele estava indo para o caminho da morte e agora ele quer, Senhor Jesus, voltar e ir para o caminho da vida, ir para o caminho da luz. Eu entrego, ó Deus, a vida do nosso irmão, da nossa irmã, que está, Senhor, arrependido dos seus pecados. Senhor, que o Senhor venha lavar e remir essa pessoa pelo teu sangue, pelo sangue do Cordeiro, ó Deus. Faz, ó Pai, com que essa pessoa ela venha entregar a vida para o Senhor de fato. Deus, tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor, ó Pai, independente do pecado, independente daquilo que a gente cometeu no passado, independente, Senhor, da gravidade do nosso erro, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, se nós confessarmos os nossos pecados. Então, Deus, nós confessamos aqui neste momento os nossos pecados. Eu entrego a vida desse irmão, dessa irmã, que quer, Senhor Jesus, se converter ao Senhor. Ó Pai, aceite essa alma, aceite essa vida, aceite essa pessoa, Deus, que ela venha realmente, meu Pai, abandonar o pecado. Porque o Senhor, meu Pai, é fiel e justo para nos perdoar se nós nos arrependermos. Então, o Senhor Jesus faz, meu Pai, com que nós venhamos nos arrepender. Coloca, meu Pai, um quebrantamento no nosso coração. Nos ajude a entregar toda a nossa vida para o Senhor e a abandonar o nosso pecado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que eu te peço. Senhor Jesus, eu te peço também que nós, meu Pai, nós cristãos, nós que estamos, ó Pai, nos caminhos do Senhor, que nós não venhamos ter a atitude daquele fariseu, Deus. Porque aquele fariseu, ele julgou, ele condenou aquela mulher, não com os lábios, Senhor, mas com o pensamento. E quantas das vezes, Senhor, nós julgamos as pessoas com nossos pensamentos. Muitas das vezes nós não falamos, mas nós pensamos, nós julgamos aquela pessoa no pensamento. Eu te peço, ó Deus, tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor, a não ter um espírito julgador. Nos ajude, meu Pai, a ter um espírito ajudador. Que nós venhamos ajudar, Senhor. Que se nós não podemos ajudar, que nós não venhamos fazer nada, Senhor. Mas que nós não venhamos julgar de maneira alguma o nosso irmão da direita, o nosso irmão da esquerda. Para que nós não venhamos, ó Pai, ser julgados pelo Senhor. Porque na palavra do Senhor também vai nos dizer que na medida com que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, ó Pai, eu te peço, por favor, que o Senhor venha tirar todo espírito julgador de nós. Que nós venhamos, ó Pai, ajudar, sempre ajudar, Senhor. E nunca atrapalhar, e nunca condenar. Porque, Senhor Jesus, esse não é o nosso trabalho, esse não é o nosso papel. Nos ajuda, Senhor, a andar em retidão. E ter misericórdia e compaixão das almas, Senhor. Sim, coloca misericórdia e compaixão das almas, para que nós venhamos, ó Pai, agir com bondade, com misericórdia das pessoas. Estar sempre ajudando, estar sempre servindo o nosso irmão. Porque o maior no reino dos céus, ó Pai, é aquele que serve. Então nos ajude a servir, nos ajude a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a olhar com ar de misericórdia, com ar, Senhor, de bondade e compaixão pelo nosso irmão. É isso, ó Deus, que eu te peço, que desde já eu te agradeço, e que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus venha te dar um dia abençoado. Só passando para avisar, irmãos, que amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei aqui, irmãos, orando pela sua vida.
Estarei aqui, irmãos, entregando uma palavra do Senhor e orando por você. Amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.